Olá, que bom podermos estar mais uma vez aqui juntos para lermos e aprendermos sobre a maravilhosa, bendita Palavra de Deus, não é, meu bem? É verdade, nós estamos muito felizes com todos os comentários, com tudo aquilo que está sendo compartilhado dos nossos vídeos. E queremos, antes de começar, incentivar você. Se inscreva no nosso canal, sabe? Compartilhe mesmo todos os vídeos e ative o seu sininho, porque isso é muito importante para toda vez que a gente fizer algum tipo de vídeo, algum tipo de publicação, você ficar sabendo de maneira rápida. Não é verdade, meu amor? Sim, meu amor. Mas mais importante do que isso, nós queremos te incentivar a você ler a Palavra de Deus, a você gastar um tempo estudando, lendo, ouvindo, porque a Palavra de Deus é a boca de Deus falando diretamente conosco. E isso sim é muito mais importante, não é, meu amor? Invista o seu tempo em algo que pode fazer toda a diferença na sua vida. Com certeza. E a Palavra de Deus é uma delas. Amém. Eu gostaria de hoje de compartilhar algo que está em Marcos 8, a partir do versículo 22. Marcos 8, a partir do versículo 22 ao 26. Aqui fala sobre a cura do cego em Betsaida, meu amor. E a palavra de Deus diz assim, acompanhem conosco na sua Bíblia. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Irmãos, essa palavra, apesar de ser uma palavra pequena, um texto pequeno, traz tanta riqueza para nós, traz tantos ensinamentos. E Deus é desse jeito. Deus não precisa criar coisas extraordinárias para poder convencer o homem. Deus precisa somente de um coração quebrantado e contrito na presença dele, para que ele possa operar tudo aquilo que ele quer operar. Então, eu queria trazer alguns pontos dessa palavra para nós. Aqui, eu não sei se vocês conseguiram perceber, no começo em Betsaida, meu amor, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus. É muito importante na nossa caminhada, meu amor, nós andarmos com pessoas que nos levam a Jesus. Hoje a pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo, para você mesmo, as pessoas que te cercam hoje, elas são pessoas que elas têm te levado, te incentivado a buscar a palavra de Deus? Elas têm te conduzido para Jesus ou te conduzido para qualquer outra coisa? Boa pergunta. Não é? De quem você tem se cercado? Com certeza. Isso faz toda a diferença. E, irmãos, eu gostaria de trazer um detalhe. Não se cerque somente de pessoas que te levam para Jesus, mas te cerque de pessoas que estão dispostas e disponíveis para fazer mais do que muitas vezes nós pedimos. Sim. Aqui, se você for ver no texto, fala que eles não só levaram o cego a Jesus, mas eles suplicaram. Você vê aqui que essas pessoas que levaram o cego a Jesus, eles sabiam que o cego tinha uma dificuldade com a sua visão, mas eles sabiam que talvez o cego, diante de Jesus, eles precisavam fazer algo mais para que fosse estabelecido tudo aquilo que foi na vida do cego. Sim. Então hoje eu quero tirar como primeiro ensinamento dessa palavra para nós. Se cerque de pessoas que te levem para Deus. E mais, pessoas que estão dispostas a fazer muito mais do que nós esperamos elas fazerem. É verdade.
Até porque, se a gente for pensar, as pessoas levaram o cego até Jesus. Sim. O cego, ele tinha uma deficiência, uma debilidade, um problema. Sim. Talvez você esteja como esse cego, tendo um problema, e você mesmo não enxerga o tamanho desse problema. Sim. Quando você fala, meu bem, que eles pegaram o cego e levaram até Jesus, e não só levaram, mas o algo mais e suplicaram a Jesus para que curasse aquele cego. Sim. Se cerque realmente de pessoas que não vão deixar você deficiente, debilitado, vendo que você precisa de ajuda, mas que às vezes você mesmo não tem mais forças para sozinho lutar contra algo que pode estar sendo terrível na sua vida. Sim. Não é? Se cerque de pessoas que vão te ajudar em todo esse processo. Outra coisa que me chamou muita atenção, meu amor, é a questão seguinte: assim que as pessoas chegaram com o cego e colocaram diante de Jesus e suplicaram, Jesus, ao invés de fazer tudo aquilo que as pessoas esperavam, que era curar o cego, porque Jesus vinha curando e trazendo os milagres, fazendo os milagres por onde ele andava. Jesus faz algo que me chamou muita atenção. Jesus, ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. E isso traz algo de ensinamento para mim, para nós, para você. Muitas vezes nós estamos em ambientes que não são propícios, não são ambientes que você deve ficar, não são ambientes que você deve permanecer. Os ambientes, muitas vezes, eles determinam o nível de milagre e intimidade que você vai viver com Deus. Muitas pessoas, meu amor, querem viver 100% do milagre. Muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, porém não querem abrir mão de lugares, não querem abrir mão de pessoas, não querem abrir mão de ambientes, sejam eles externos ou internos. O que eu tiro de ensinamento aqui é que Jesus, assim que percebeu aquele cego na sua frente, ele simplesmente falou: ei, esse lugar aqui não te faz bem. Esse lugar aqui te torna cego. Esse lugar aqui te traz problemas. E aí o que Jesus fez? Tomou pela mão e levou para fora do povoado. Então, se você hoje está se sentindo talvez desse jeito que esse cego deve ter se sentido. Esse cego saiu do povoado que ele provavelmente habitava. Ele saiu dentro do círculo de amizade que ele vinha e ele tinha. Acostumado. Simplesmente ele pode ter saído se sentido assim: meu Deus, e agora? Agora eu tenho um problema e estou sozinho e não estou num lugar onde eu sei. O que eu quero te dizer é que se Jesus pegar na sua mão e te levar para onde for, para que você passe pelo processo, não tenha medo, pois Ele não vai te abandonar. Amém. Ele não vai te abandonar. Não. Antes de começar todo o processo, me chamou a atenção que Jesus criou uma intimidade. Jesus pegou ele pela mão. Sim. Não é qualquer pessoa que pega você pela mão, não é verdade? Você mesmo que está me assistindo. Qualquer pessoa pode chegar na sua vida e pegar na sua mão e te levar para algum lugar? Não. Só alguém que tem autoridade. Só alguém que tem Deus. Só alguém que pode fazer aquilo que você não pode. Só alguém que pode te conduzir para o processo que você precisa passar para que você viva 100% do milagre. Porque é isso que Deus tem para você. Sim, até porque o que veio no meu coração agora é que a boa intenção daqueles amigos era de que Jesus curasse o cego. Sim. E Jesus poderia fazer aquele milagre instantaneamente ali mesmo, naquela hora. Mas a boa intenção, muitas vezes, não é a intenção correta. Não é o que Deus tem para mim e para você. Jesus enxerga com os olhos de Deus, os olhos perfeitos. Aquele cego,
estava com a visão imperfeita. Uhum. Ele não tinha visão. E os amigos estavam na boa intenção de trazer a visão de volta. Sim. Eles foram até Jesus porque eles sabiam que só Jesus poderia curar aquele cego. É verdade. Mas Jesus estava enxergando Sim. outra deficiência, Sim. que era tirar ele daquele lugar onde ele talvez fosse o lugar de conforto dele e dos amigos que estavam ali vendo e esperando o milagre. Sim. Não é? Muitas vezes nós nos tornamos cegos, seja espiritualmente, seja naturalmente, de acordo com o ambiente que a gente vive, Sim. de acordo com aquilo que a gente escolhe, com as pessoas que a gente ama, né? Porque se você pensar que dependendo do lugar e do ambiente, do lugar e das pessoas que te cercam, você pode ter maus conselhos. Claro. E você pode não ter entendimento daquilo que você está passando e daquilo que você precisa passar. Sim. Porque assim, o processo, ele é indispensável para que você viva e você enxergue perfeitamente. Pensa, o cego teve que sair do lugar de cômodo, o lugar de conforto, o lugar que ele tinha, o lugar que ele sabia onde era, ele tinha que sair de perto das pessoas para poder viver aquele milagre. E outra coisa, meu amor, que eu quero tirar de ensinamento, que eu quero trazer para nós aqui nesse momento. Muitas vezes nós não queremos passar o processo. É verdade. Nós queremos termina logo esse processo. Sim, Deus não está me ouvindo. Não, Deus não está me ouvindo. Não, Deus me deixou sozinho. Deus me abandonou. Primeiro engano que muitas vezes nós achamos, Deus nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz em Salmos 27:10, antes que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim, Ele cuida de você. Ele não vai te deixar sozinho. Sim, Nunca. Sim, é verdade. Ele vai pegar na sua mão e vai te levar para dentro do lugar que você vai passar o processo junto com Ele. Amém. Só quem pode determinar o começo, o meio e o fim do processo é Deus. Então confie a sua mão, a sua vida a Deus. Amém. Ele pode todas as coisas. É verdade. Muitas vezes nós queremos sair do processo. E aqui, se nós formos ver, na sequência da palavra, fala que Jesus cuspiu nos olhos no olho do cego e, além disso, ele impôs a mão nos olhos e perguntou para o cego: ei, e aí, você está enxergando? E aí o cego falou: o que, meu irmão? Eu estou enxergando, mas eu estou enxergando pessoas como árvores. Algumas versões falam que ele estava enxergando homens andando como árvores. Isso me traz o entendimento de que a visão dele ainda estava turva. Sim. A visão dele ainda estava confusa. Embaçada, né? Isso me traz o entendimento de que o processo não tinha terminado. Sim. O processo não terminou. Jesus perguntou: você está vendo? E ele respondeu: olha, eu não estou vendo ainda bem não. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia. Com certeza. Com certeza. Eu quero dizer algo, meu amor, antes de você trazer algo para nós, eu quero te dizer algo. O milagre é só uma parte do processo. Sim. O milagre é só uma parte do que a intimidade com Deus faz. Ela gera. Você quer viver, experimentar o milagre de Deus? Tem intimidade com Deus. Sim. Tem intimidade com o Criador. Tem intimidade com aquele que tudo pode. Amém. Não é verdade? É verdade. Porque se a gente for parar para pensar, não é estranho. Você não acha que é estranho Jesus cuspir, pegar saliva e passar algumas versões onde a gente vai estudar, diz que antigamente eles entendiam que a saliva tinha propriedades curativas. Enfim, não é isso que a gente está trazendo aqui. O que eu estou querendo trazer para a gente pensar não é às vezes do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Sim. Porque Ele sabe Sim. o melhor caminho para o nosso processo. É verdade. Talvez tenha que nos tirar daquele lugar aonde a gente chegou até Jesus. O cego chegou até Jesus, mas o próprio Jesus tirou ele daquele lugar. E não só fez isso, ele cuspiu na mão e passou nos olhos do cego. Sim.
ele fez o processo no cego. Agora, quando ele pergunta, você está vendo? O que você está vendo? Não é? Aqui nessa minha versão diz, consegue ver alguma coisa? Jesus estava dizendo para ele, e aí? Você já saiu do seu lugar da cegueira? Sim. Não é? Você já entendeu o processo? Exatamente. Porque a finalidade de Jesus naquele lugar não era somente dar novamente, porque eu creio que aquele cego não era um cego de nascença. Era um cego até mesmo porque falar sobre árvores andando, como é que ele sabia que era árvore? E aí não vamos entrar nesse processo, nesse ponto. Mas a questão é, você acha realmente que a pergunta era porque Jesus estava na dúvida se ia curar ou não ia curar? Não era isso. A questão é o seguinte, cego, você tem entendimento desse processo que eu estou fazendo? Você tem entendimento daquilo que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, o milagre é só um detalhe dentro da intimidade com Deus. Sim. E é isso. Assim que o cego respondeu isso para Jesus, Jesus colocou a mão novamente, meu amor, sobre os olhos do cego. E aí a palavra de Deus diz assim, ó, mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos. Ele voltou a enxergar, mas olha o detalhe, e a sua vista lhe foi restaurada. Uau, ele voltou a enxergar, mas tem um detalhe aqui logo em sequência, e ele via tudo claramente. Uau. Aqui Irmão, na minha versão fala, agora via tudo com perfeição. Irmãos, Deus não quer somente trazer sobre a sua vida a questão de você enxergar. Ele não quer somente que você volte a ver. Ele quer que você tenha entendimento, claridade naquilo que você está vendo. É verdade. Muitas pessoas estão preocupadas... Opa, tá passando aqui uma polícia perto de casa. Mas vamos continuar. O que acontece? Muitas pessoas estão preocupadas só em ver. Só não, eu só estou preocupado em ver. O cego podia chegar para Jesus e falar, Jesus, eu já estou vendo árvores, estou vendo meio turvo, tá tudo bem. E podia sair dali, ele já saía na vantagem, não é verdade? Mas era isso. Jesus, você acha que Jesus estava ali disponível para aquele cego, para entregar só 50% do milagre, meu amor? É igual acontece com a gente, você acha mesmo, você na altura da sua vida, o que quer que você esteja passando, você com as suas questões, Deus já me esqueceu, Deus me abandonou, olha o que está acontecendo comigo, você acha mesmo que Jesus não está vendo? Você acha mesmo que Jesus não é suficientemente poderoso para fazer um milagre hoje, agora, instantaneamente, com perfeição na sua vida? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos, não é? Sim, nós cremos. Nós cremos. A palavra, ela é poder. Amém. Ela é poder. Basta você crer, basta você ter fé, basta você ter entendimento de que você passa o processo com Deus. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E que Ele é que determina o começo, o meio e o fim. E não só isso. Se em algum momento você estiver recobrando a sua visão, mas você ainda estiver em dúvida, porque muitas pessoas querem sair do processo e acabam ficando com mais dúvida do que tinham antes. Muitas pessoas querem sair em meio ao processo. Viver 100% do processo determina também a condição do milagre que você vai viver. Então, se você quer viver 100% do milagre no seu casamento, na sua vida emocional, sentimental, espiritual, se você quer realmente ter intimidade com Deus, passe pelo processo. Creia que Deus tem algo poderoso para você. Amém. Creia que Ele está segurando a sua mão agora. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está a sua vida, a sua família, eu não sei como é que estão os seus sonhos, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode fazer agora na sua vida. Amém. É um Deus que pode todas as coisas. Amém. Então creia que Deus, Ele não está te chamando somente para o processo, Ele está te chamando para ter intimidade com Ele. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você agora. É verdade. Agora.
eu escrevi até uma frase aqui que isso fala muito ao meu coração, né? O milagre não é o principal. O principal é a intimidade. É exatamente o que eu falei aqui. Nós precisamos entender que não só pessoas, mas ambientes fazem toda a diferença na nossa vida. Sim. Ande com pessoas que vão te conduzir para Jesus. E pessoas que não só vão te conduzir, mas que vão talvez pedir e fazer mais do que você espera. E entenda que quando você entrar num processo, você não está sozinho. Deus segura a sua mão. Amém. E não saia em meio ao processo. Se você estiver com alguma dúvida, não saia. Exatamente. Só saia do processo quando Deus determinar que você vai sair. Amém. E creia que você vai ter entendimento. Porque aquele cego, ele não só voltou a enxergar, mas ele começou a ver claramente. Exatamente. Claramente. Creia. E detalhe, irmãos, Jesus falou algo muito que determina todo o processo determina o sucesso do processo após tudo terminar. Ele falou, vai para a sua casa e não volta para o povoado. Sim, ele deu essa ordem, é verdade. Volte para Deus. Volte ao início. Voltar para casa diz muito. Voltar para casa volte à intimidade. Volte a buscar o Senhor. Sim. Volte à sua essência. Volte a ter a fé que você tinha. Volte ao primeiro amor. Amém. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. E detalhe, não volte a cometer as mesmas práticas. Não volte a estar ao redor de pessoas que vão acabar atrapalhando a sua visão. Sim. Amém? É verdade. Não é verdade, meu amor? Sim. Eu só gostaria de complementar aqui com um versículo que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem, que é uma versão bem atual. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Vem de encontro ao que nós acabamos de falar, não é, meu bem? Sim, é tudo é que verdade. você falou. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida de neblina, uma estação difícil, uma estação de nevoeiro, numa estação de cegueira, cegueira espiritual, cegueira emocional. Talvez você esteja passando por o processo mais doloroso da sua vida, seja ele qual for. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, calma, o tempo vai mudar, há uma nova estação, há uma possibilidade. Creia que quanto mais você se achegar a Deus, mais Ele vai se achegar a você, e o que o Senhor Jesus quer fazer é segurar na sua mão, te tirar desse lugar que talvez você não esteja enxergando e tocar na sua vida. O toque de Cristo é o toque de cura. O toque de Jesus é o toque de vida, a esperança, a transformação, a milagres no toque de Jesus Cristo. Mas para que você viva todo esse processo e os milagres, você precisa se achegar a Deus cada vez mais. Amém? Sim. Tenha intimidade com Deus. É verdade. Busque essa intimidade. Amém. Volte para casa. Volte para casa. Sim. Creia que Deus tem o melhor para você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.